Na última aula, né, o último vídeo que a gente fez, eu dei uma ideia geral de função. Agora nós vamos começar a definir função para depois a gente começar a trabalhar com exercícios. Antes de começar a definição, eu vou pedir que, se você gostar desse vídeo, para você curtir e se não tiver inscrito no canal, que se inscreva. Começando a nossa definição. Aqui eu estou fazendo aquela definição que é uma definição formal. E ela é uma definição muito interessante porque ela consegue fazer você visualizar o que é uma função. Então, quando você consegue associar essa definição com diagramas ou com gráfico, fica fácil de você entender o que a gente está procurando, independente da gente ainda estar preocupado com o tipo de função. Então, dados dois conjuntos não vazios, A e B, então vamos pensar aqui, eu tenho dois conjuntos, ele chamou o primeiro conjunto de A, ele chamou o segundo conjunto de B, e uma correspondência F que associa os elementos de A. Não necessariamente eu sei qual é a correspondência, mas existe uma lei de formação, e nós já conversamos nisso em outro vídeo, que de acordo com o valor de X, eu determino o valor de Y, que a gente sabe que pode ser F de X ou Y. Então, isso que a gente está falando na definição. Os elementos de A com os elementos de B. Dizemos que F é uma função de A e B quando cada elemento de X, cada elemento X de A está associado por uma função a um único elemento Y. Então, não é somente eu colocar um valor aqui, colocar uma correspondência que eu vou poder afirmar que é função. Ela segue uma regra. E qual que é a regra? Para cada elemento de X, um único correspondente em Y. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui. Olhem que eu não estou preocupada com valores. Mas vamos supor que esses pontinhos aqui estão representando valores. E que eu tenha pontinhos também representando valores. Então, o que é função? Por uma lei de formação, eu associo com um valor, eu associo com outro valor, eu associo com outro valor e eu associo com outro valor. Isso é o modelo de função. Lógico que a gente acostuma com alguns diagramas que você consegue identificar se é função ou não. Então, nesse primeiro que eu coloquei aqui, isso aqui é uma função. É uma função. Por quê? Para cada elemento de X, existe um correspondente Y. Notem que não ficou o elemento de X sem correspondente, que é a imagem, e a gente vai ver o nome daqui a pouquinho. Então, isso é uma função. Mas eu poderia fazer um outro diagrama e nós vamos verificar se vai ser função ou não. Então, eu vou fazer a letra B. Vou chamar esse aqui de A. Vou chamar de B. Vou fazer uma relação entre os elementos. E vou perguntar se é função. Agora, do jeito que está aqui, é função? Não. Isso aqui não é uma função. Vamos parar para pensar por que não é uma função. Porque existe um elemento de X, um elemento A, que não tem correspondente em B. É uma relação? É, mas não é uma função. Não caracteriza uma função. Não. Porque existe um elemento de A sem correspondente. Então, vimos um exemplo. Mas e se fosse um diagrama dessa forma aqui? Aqui é meu A, aqui é meu B.
Agora, é função? Agora é função. Porque o que não pode é existir um valor de x sem correspondente. Mas podem sobrar elementos no meu conjunto B. Então, isso aqui é uma função. É uma função. Agora, no D, nós temos aqui é meu A, aqui é o meu B. É uma função? É. Para cada elemento de A, um correspondente em B pode sobrar. Ah, mas esse aqui, tanto esse como esse, tem a mesma resposta, tem o mesmo correspondente. E isso não deixa de ser função. Ele continua sendo função. E dessa bateria, vamos fazer o último exemplo. E agora? É uma função? Não. Agora não é uma função. Por quê? Esse elemento x tem mais de um correspondente em y. Essa setinha está saindo para dois valores. Ela tem duas respostas. Então, não é função. Não. Por quê? Um elemento de A tem dois correspondentes em B. Agora que eu já aprendi a determinar se é uma função ou não, vamos determinar alguns nomes que a gente vai trabalhar sobre esses conjuntos, que a gente não vai falar só A e B. Então, o que eu tenho quando eu tenho uma função? Então, se eu tiver uma função, eu tenho domínio contra domínio e imagem. Então, se eu tiver um diagrama e eu falo 1, 2, 3, aqui assim, 2, 3, 4 e 5. O 1 eu vou estar relacionando com 2, o 2 com 3. Então, isso aqui é uma função. Em função de x, eu coloquei que eu tenho x mais 1. 1 com mais 1 me deu esse resultado, 2 com mais 1 deu esse resultado, 3 com mais 1 me deu esse resultado. O 5 não tem resultado, mas a gente já vimos que ele não tem problema, não deixou de ser uma função. Caracterizei a função, coloquei até a lei de formação dessa função. Agora, o que eu vou saber? Domínio é o que está relacionado com a minha variável independente. Domínio é meu x, tá? Então, domínio, nesse caso aí, vai ser 1, 2 e 3. O meu contradomínio, que é que eu vou chamar de CD, o meu contradomínio são todos os elementos que apareceram no meu conjunto B. Então, meu contradomínio, 2, 3, 4 e 5. Se eu falei que pode sobrar elemento aqui, então eu dou um nome especial para aqueles elementos
que receberam um valor, que recebeu a setinha. Para esse conjunto a gente chama de imagem. Vamos pensar que só para guardar, né, só em termos mesmo de guardar aqui, é como se fosse um espelho. Esse reflete esse reflete esse. Então é a sua imagem, só a título de não esquecer. Então a minha imagem vai ser 2, 3 e 4. Notem que eu não tenho um nome para se sobrar aqui, porque se sobrar não é função. Então, na aula de hoje, o que a gente trabalhou? Nós trabalhamos os conceitos de função, mas agora a gente determinou o que é uma função. Trabalhamos o conceito de domínio, contradomínio e imagem. E vimos que trabalhar com uma função é você trabalhar com um valor de x e determinar um valor de y através de uma lei de formação. Ou você conseguir saber que através de um x você consegue um y. Então, isso é função. Espero que vocês tenham gostado. Óbvio que vai ver outros vídeos. A gente ainda vai trabalhar mais esse conceito de domínio, contradomínio e imagem. Vou trazer alguns exercícios também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, indique para os amigos. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva.